Segundo uma pesquisa da Avast, mais de 90% dos brasileiros não confiam nas urnas eletrônicas como filtro do processo eleitoral, onde a gente escolhe os nossos líderes. E isso foi corroborado pela quantidade de vídeos e preocupações que surgiram por grande parte do eleitorado agora nas eleições de 2018, naquele domingo. Aparentemente, nós temos só os grandes veículos de mídia e o próprio governo fazendo uma defesa aceitável, muitas vezes bastante questionável, do processo eleitoral, mesmo que na contramão dos interesses da maior parte da população. Então, o Brasil Paralelo, como essa iniciativa privada de buscar atender essa demanda social, sem esse comprometimento com interesses partidários, com dinheiro público, sem nunca receber nenhum tipo de dinheiro público, nem patrocínio para fazer essas iniciativas, buscou uma alternativa. Foi quando nós conhecemos o trabalho também do Hugo César, que é um cientista que se propôs a analisar os resultados do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, das eleições de 2018, com a metodologia da lei de Newcomb-Benford, que determina que existe uma certa proporção na disposição dos dados quando existe uma amostra numérica significativa para essa análise ser feita. O Brasil Paralelo disponibilizou o espaço aqui para divulgar esse conteúdo e para levá-lo adiante, entendendo que era importante para a maior parte das pessoas que estavam não só cobrando da mídia esse posicionamento, mas também buscando informação a respeito. E devido à grande repercussão, hoje nós estamos abrindo de novo esse espaço para o Hugo divulgar a primeira etapa da pesquisa. A pesquisa ainda é preliminar, a etapa tem como objetivo entender se existe algum grau de inconformidade num primeiro nível, para saber se vale a pena perseguir a investigação da amostragem ou não. E o que se apresenta é que sim, há, segundo a metodologia proposta pela lei de Benford, uma inconformidade nesses dados e vale a pena prosseguir para uma segunda etapa, onde se expande essa amostragem, que é uma etapa que nos próximos dias o Hugo César vai estar conduzindo e nós vamos mantê-los atualizados aqui sobre o que está acontecendo, manter contato com o Hugo, eventualmente trazê-lo em lives, hangouts, etc. E quando ele tiver essa análise completa, nós vamos voltar aqui a disponibilizar esse espaço para a gente abrir esse debate. Nós torcemos aí pelo êxito do trabalho do Hugo e não torcemos por um resultado ou por outro, né? Acho que isso é importante deixar claro aqui. Eu torço, inclusive, que não, particularmente falando, eu torço que não dê nada, porque que tristeza vai ser. Exatamente. Uma urna fraudável. Eu concordo também. Eu acho que é insanidade dizer que torce né, que o resultado tenha sido esse, apesar de que a grande questão nesse momento é que nós temos que aumentar a vigilância, e esse é o papel que o Brasil Paralelo está tentando cumprir, né, apesar de estarmos sendo aí atacados pela grande mídia por estar tentando fazer esse trabalho. A gente acredita sim que ele é importante, vamos continuar, a gente conta com o apoio de todos vocês que estão aqui nos assistindo, nós vamos continuar sim, estamos observando inclusive as outras iniciativas que têm surgido, vamos falar mais delas em outras lives. É importante nós aumentarmos a capacidade popular de observar o processo, de participar do processo político, do processo democrático, e passa principalmente por conseguir participar, ter uma proximidade com o processo eleitoral que hoje é tão distante da população brasileira. Perfeito. A gente agradece e parabeniza o Hugo por estar fazendo esse trabalho, aproximando um pouco a população, não só do processo eleitoral, mas também desse método científico que traz uma análise muito interessante. Felipe? Perfeito. Eu só ia complementar que é importante a gente lembrar que isso é uma pauta de utilidade pública, né? Afinal de contas, ficou evidente que a grande maioria das pessoas preferiam pelo voto impresso, inclusive esse projeto foi votado por ampla maioria do Congresso, do Senado, foi aprovado. Muitas pessoas, inclusive, contavam, né, já com voto impresso nessa eleição de 2018. E, enfim, o processo foi interceptado, foi vetado. Isso gerou, obviamente, uma grande preocupação, né, uma grande desconfiança, pode-se dizer assim. Então, acho que talvez essa seja uma das grandes pautas aí dessa eleição, talvez por essa quebra de expectativa. Exato, hoje não é possível contar os votos, né? Contar as cédulas, não há essa possibilidade. E o nosso interesse, inclusive, desde o início nessa operação, nessa iniciativa do Hugo, é porque é uma alternativa à contagem de votos, uma análise estatística, mesmo que ela não seja exatamente, que ela conclua algum tipo de problema, ela traz um olhar aí que pode direcionar, né, outras organizações, órgãos públicos, etc., tomar suas atitudes. Perfeito. Nós estamos aqui cumprindo o nosso papel.
E eu queria aproveitar o espaço também, aproveitar que tem bastante público para divulgar de forma ainda um pouco incipiente, mas que nós vamos voltar a fazer isso nos próximos dias, que o Brasil Paralelo, devido à repercussão e o carinho que essa pauta tem recebido pela sociedade, no sentido de muita preocupação, mobilizando muitas pessoas, vai dar outros passos adiante na investigação e principalmente naquilo que é o coração do Brasil Paralelo. Proporcionar o máximo de informações possíveis de forma organizada para alimentar a sociedade civil organizada, ou seja, vocês que estão preocupados com esse tema, que querem essas informações, a terem embasamento para discutir e debater isso. Então a gente já está aqui dentro com o time de pesquisa organizando um dossiê urnas eletrônicas para entender não só que métodos, como é a operação com o Hugo César, a gente pode aplicar para entender se está em conformidade à eleição, mas para compreender qual é o cenário que essas urnas eletrônicas estão inseridas, qual é o histórico de aprovação de voto impresso, de insistência em permanecer com as urnas e talvez todos aqueles fatos que estão desorganizados na internet e que nós queremos juntar numa peça só, como o pessoal aí já conhece a gente fazer, e entregar um trabalho mais sólido, com bastante fonte primária e bastante embasamento. Então a gente nos próximos dias também vai estar comentando desse dossiê, que é mais um passo que a gente dá em direção a essa operação antifraude, que depende de vocês, enquanto sociedade civil, e o nosso trabalho aqui é juntar essas informações e disponibilizá-las para todos vocês usarem. Perfeito. Okay? Informamos que após 4 dias da publicação dos resultados, a gente faria então uma análise conclusiva aí da estrutura numérica. Os dados entraram no ar na terça-feira, final de tarde, se não me engano, quarta-feira oficialmente. Então esse é o tempo aí, 4 dias. Mas antes de esperar esses dados entrarem oficialmente no ar, a gente coletou dados de outras fontes. Nós temos informações interessantes para apresentar hoje já. E são aquelas informações, claro, em caráter preliminar, como se faz nesse tipo de estudo, né? Primeiro uma avaliação, se é necessário ir adiante ou não. Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso e vamos deixar também aberto aí a perguntas e trocar ideia com o pessoal, né? Então deixa eu lhe perguntar algo aqui, Hugo, só para a gente esclarecer, a gente vai fazendo aqui o trabalho de esclarecimento. Devido a uma quebra da expectativa aí do dia da disponibilização dos dados, que você esperava no domingo, que acabou chegando uns dias depois, houve um atraso na análise, certo? E hoje, de qualquer forma, você já traz alguns dados aqui, alguma análise, mas então não será possível ainda entregar o resultado final, colocando ali um nível de conformidade, uma probabilidade de alteração. É isso? Exatamente isso. E um detalhe, um adendo, acho que tem que ser colocado. Não só os dados foram publicados, como hoje nós protocolamos uma reclamação oficial no site com relação aos dados do exterior. Normalmente esses dados estão agrupados dentro de outros grupos, então eles são importantes para a análise numérica e estatística. Pode haver um desvio sem a presença desses dados. E eles não estavam, até ali no meio da tarde, não estavam, vamos dizer assim, associados aos outros dados onde eles costumeiramente estão. Nós protocolamos um pedido ali via site, né, enfim, queremos ver esses dados agrupados. Então, mesmo que com aquilo que já esteja publicado, talvez alguém diga, mas no aplicativo já está publicado, mas nós precisamos dos dados manuseáveis, né? Então, enfim, é isso. Então, enquanto isso não acontece, a gente coletou dados de outras fontes que correspondem à apuração dos estados e já fizemos algumas parciais aí, o que a gente chama de A1, né? São basicamente, nós trabalhamos com 3 amostras. Então, a primeira amostra foi concretizada e nós temos os dados aqui dela hoje. E vamos publicar a amostra 2 e 3 posteriormente. Ok, então hoje nós podemos dizer, de forma mais leiga aqui para eu entender, que é uma primeira análise, o que foi possível fazer graças a essa quebra de expectativa da disponibilidade dos dados, e as análises posteriores, a segunda e terceira etapa, serão feitas logo adiante, isso? Exatamente. Acho que também uma forma bem... Pelo que eu entendi, só para complementar aqui da explicação do Hugo, é que também pode ter ainda alguma influência o fato de os dados do exterior ainda não estarem disponíveis, é isto? Exatamente. Não estavam na hora que a gente consultou, né? Ali a hora que precisava ser feita a carga de dados, então foi feito protocolado, nós temos o print na tela, foi protocolado um pedido, né? Informação sobre isso, de quando estariam disponíveis e aonde.
Nós estamos aguardando essa resposta, não foi recebida ainda até o presente momento. De qualquer maneira, isso a gente sabe que é assim, são muitas informações, e a gente fez coleta em outros locais que correspondem à apuração dos estados, o que sempre foi a nossa proposta original, começar pelos estados, depois municípios, depois ir para as sessões eleitorais, né, zonas e sessões eleitorais, é onde a coisa acontece com mais profundidade. Então, essa primeira fase, ela tem exatamente essa finalidade, direcionar o estudo, dizer para onde que deve ser feitos os aprofundamentos, onde é que nós vamos perfurar com mais intensidade, ou, se fosse o caso, e mostrar que não, está tudo bem, as curvas estão dentro da normalidade, então nem precisa ir adiante. Não foi o caso. Então eu vou mostrar um pouquinho mais por que vai ser necessário aprofundar o estudo. Perfeito. Então, o que já é possível observar, se eu estou entendendo, é que não existe 100% de conformidade nas curvas e isso justifica que progrida o processo de auditoria dentro do escopo que propõe a lei de Benford, correto? Brilhante, Lucas. É exatamente isso. A melhor forma de dizer, acho que é essa aí. Perfeito. Indo adiante, muita gente pergunta como exemplificar a lei de Benford, do que seria esperado dela, né? Se tudo corresse bem, o que nós deveríamos observar com a lei de Benford aplicada nos dados, correto? Exato. Acho que nós temos aqui, o Hugo nos mandou uns materiais para a gente colocar na tela. Já colocamos eles, Hugo? Ótimo, ótimo. Bom, primeiramente, esse gráfico da esquerda, que tem as barras azuis, são 9 barras. Cada uma dessas barras é um número equivalente à proporção ideal da lei de Newcomb-Benford. Então, ela começa dando para o número 1 uma proporção de 30%, 30,1 na verdade. Depois o número 2 é a segunda barra, que decresce um pouco, então é 17,6. A terceira barra, enfim, 12, e vai diminuindo ali, né? Até chegar lá no 9, com 4%, né, e alguns quebrados. Então, quando essas barras são colocadas no formato linha, né, elas apresentam uma linha que vai decrescendo ao longo do tempo, ali, na verdade, na frequência. O que nós temos, então, essa barra, primeira, essa imagem com barras azuis, representa o percentual ideal da lei do Benford. O segundo gráfico à direita representa a votação nos estados do candidato Jair Bolsonaro, agora no primeiro turno. Depois nós vamos explicar esse gráfico aí. Dá para perceber que está bem diferente a distribuição das barras daquilo que seria a proporção ideal. Nós já vamos falar sobre isso. Nas duas imagens abaixo, nós temos ali uma linha vermelha, exatamente, que começa no 30% e vai até o 9%. Então, a primeira ali na esquerda é a votação da Dilma na eleição de 2010. E a outra do lado, na direita, que tem também uma linha vermelha com uma linhazinha azul por baixo, representa a votação do Serra, que a gente, em 2010. Porque a gente vem falando que isso foi aplicado na eleição de 2010 e deu tudo ok. Então, essa disposição que está aqui, né, nessa primeira tela, nas duas imagens de baixo, é aquela que se espera da aplicação da lei de Newcomb-Benford. É que as linhas sejam próximas umas das outras, né? Quer dizer, a linha vermelha aqui é ideal, a linha azul por baixo é a votação do candidato ou da candidata, se percebe que está muito próximo, né? Isso é o que a gente espera de um teste de integridade estatística. Claro, a gente sempre lembra, assim, que nós sabemos, né, já falamos isso aqui nas lives, a lei de Benford não é uma coisa, né, absoluta, ela, como todo o processo científico, ela tem os seus questionamentos, né? Conversamos sobre isso várias vezes. Não significa, se tem um erro apontado num gráfico desse, não significa que houve uma fraude, a gente tem dito isso, é uma probabilidade, né? Claro, nesse caso aqui, o que acontece é uma análise de potencial para dizer assim, ó, vamos adiante ou não vamos? Então a nossa análise potencial deu, vamos adiante. Que um estudo aí num grau de profundidade mais elevado é uma coisa assim de alguns meses, né? Em 2014 nós levamos alguns meses para coletar, organizar todos os dados. E a gente se prontificou a fazer uma coisa em velocidade recorde, em poucos dias, exatamente para que pudesse ser avaliado isso entre o primeiro e o segundo turno. Que não fosse uma discussão, ficasse para as calendas, né? Para que isso fosse discutido agora, no processo eleitoral. Lá naquela época, 2014, nós fizemos uma tomada, segunda tomada, terceira tomada. Agora é a mesma coisa.
nós fizemos a primeira tomada com esses dados, que são dados dos estados. São dados dos estados. Depois nós vamos descer mais detalhadamente, e nessa análise dos dados dos estados, a primeira pergunta é: existem indícios de inconsistência? Então a resposta é sim, existem indícios de inconsistência. E a segunda pergunta que é respondida é: que locais, né? Então que estados que estão apresentando isso com mais intensidade para que seja feito um exame. Então acho que a gente pode passar, se for possível, para o próximo, que é... Ok, pode passar Pode passar o próximo slide. Que é o slide, então, do candidato Jair Bolsonaro, onde a gente vê, olha só, ele está na tela, né? Então, essa linhazinha vermelha que aparece aí, ela seria a linha ideal. E a linha azul é a linha real, são os votos efetivamente recebidos, considerando aqui que nós estamos pegando, repetindo, né, os resultados por estado, agrupando estados e candidatos, candidatos e estado, fazendo esse comparativo. Então, o que esse gráfico nos mostra? Nos mostra que a oscilação da linha azul é muito intensa em relação à linha vermelha. Sempre repetindo, nós acabamos de ver ali na outra tela, que no caso da eleição de 2010, Serra e Dilma, as linhas estavam uma em cima da outra, quer dizer, estava coincidindo, né? Já nesse slide aqui, que mostra a votação do candidato Bolsonaro, não está havendo essa coincidência, as linhas estão oscilando. Aí as pessoas vão perguntar: então isso aqui prova que teve fraude. Não, calma, isso prova que existe uma oscilação aí na composição do universo. Então, dentro dessa amostragem, desculpa te interromper, Hugo, mas só para ver se eu estou entendendo em linha com o que você está apresentando. Dentro dessa amostragem que foi feita na primeira etapa, existe uma inconformidade considerando esse universo de amostra. Exatamente. Que é essa inconformidade que a gente tem visto agora na tela aí, da linha vermelha, que é o mundo ideal, e a linha azul, que é como se comportam os votos distribuídos na proporção da lei de Benford dentro dessa amostragem que foi selecionada até então. Lucas, maravilhosamente perfeita a tua explicação. Nós podemos até passar, então, na sequência, a próxima tela, o próximo gráfico, é a votação do candidato Fernando Haddad. Quer dizer, a gente fez, né, os principais, fizemos de todos, né, mas nós vamos mostrar aqui os principais. Então a gente percebe também que existe uma oscilação, existem intervalos de espaçamento entre o mundo ideal, né, que seria a linha vermelha, e o que aconteceu na prática, que é a linha azul. Bom, isso demonstra assim, é necessário dar uma mergulhada e olhar, né? Não significa que... Ou seja, a desconformidade ela ainda não é uma confirmação. Você precisa entender o que está acontecendo, já há um indício, e você vai agora analisar mais a fundo em outras camadas, municípios, zonas eleitorais, é isso? Isso, ela é um alerta, na verdade. É aquilo que consta. Até um detalhe que eu queria comentar, né? Hoje foi bastante discutido na mídia, aí, né? Acho que a gente não pode se furtar de comentar isso. Houve um ataque violento de órgãos de imprensa contra o nosso trabalho, contra a metodologia, e dizendo assim, que a lei de... Alguns especialistas aí dizendo que não, a lei não se aplica para isso, né? E a gente chama a atenção lá no site do TCU, que o Lucas já tinha falado, o que para mim é um recado, porque o TCU, o mesmo TCU que julgou as pedaladas da Dilma, é o mesmo TCU que audita as contas do TCE. Então isso para mim teve um tom de recado, entende? Porque ninguém é inatingível e está acima de todos e do bem e do mal. Alguém sempre vai ser auditado por alguém, vai ser julgado por alguém, e daqui a pouco a gente sabe que essa história da CPI da urna eletrônica ela vai acontecer pelos deputados que se elegeram. Olha, nós temos 4 deputados que foram palestrantes conosco no conclave pela democracia em São Paulo. 4 pessoas se elegeram deputados. A proposta principal do conclave é criar a CPI. Então as pessoas que conseguiram barrar o voto impresso e conseguiram barrar a CPI da urna eletrônica, agora tem que se preparar para essa nova história que vai surgir, que vai ser, na posse do novo Congresso, uma bancada expressiva de parlamentares
que vai lutar pela CPI da urna eletrônica. Nós vamos estar lá com eles. Mas o que eu queria dizer é que no caso então nós vamos ter duas instâncias aí, tanto no âmbito de uma provável CPI, que está entrando em aquecimento aí, quanto o TCU, acredito que está dando seu recado lá no site dele, dizendo que a lei de Benford se aplica sim nos atos públicos, que todos os atos públicos são auditáveis e que, inclusive lá no TCU, eles dão como exemplo da aplicação de lei de Benford uma auditoria eleitoral. Então eu acho interessante, assim, né, sai lá numa matéria dizendo que não se aplica porque o professor fulano disse que não. Mas eles não vão lá num órgão oficial do governo federal, uma autoridade pública constituída, que audita o Tribunal Superior Eleitoral. E essa autoridade diz, se aplica sim a lei de Benford, e se aplica para eleições. Então eu entendi isso como uma mensagem, né? Uma mensagem para o povo brasileiro. Talvez a mensagem daquela mesma instituição que julgou, né, as pedaladas fiscais que acarretaram o impeachment. Mas o que Muito bem, Hugo. Temos um parênteses aí, voltando aqui para o gráfico, a gente vê no gráfico do Fernando Haddad também que a linha azul oscila, né? Até vou pedir para passar para o próximo aí. O do Ciro, nós podemos passar rapidinho. O gráfico do Ciro Gomes também contém oscilações, né, intervalos de espaçamento entre os dados ideais e os dados reais. Pessoal, faço uma interrupção aqui só para acompanhar os comentários e nós mantermos o comprometimento com a informação séria. O pessoal já está bem eufórico aqui nos comentários dizendo que foi fraude, que tem certeza que foi fraude, etc. Essa é uma etapa preliminar da conclusão do estudo. A amostra é pequena e ainda inconclusiva. O que o Hugo está fazendo aqui é usar o espaço que nós estamos utilizando no Brasil Paralelo para comunicar, esse estudo que ele está conduzindo, para mostrar como essa primeira etapa justifica, no entendimento do Hugo, que deve se aprofundar a análise e ampliar a amostra para que tenha-se conclusões mais concretas dentro da metodologia proposta pela lei de Benford. Importante esse ponto, pessoal, e que fique claro para todos, existia uma expectativa de entregar o estudo completo na data de hoje. Essa expectativa foi quebrada por questões logísticas, técnicas e de disponibilização de dados, que o Hugo já apresentou aqui. Nós conversamos com o Hugo, ele nos apresentou essa questão, nós chegamos a discutir, perguntar para ele se seria melhor então esperar a finalização para estudar, mas ele disse que já gostaria de apresentar algumas prévias, porque já eram dados importantes e seria assim uma oportunidade do público já entender um pouco mais do processo. A nossa cautela aqui é para que vocês entendam isso, sejam compreensivos com o Hugo, na postura inclusive admirável de já apresentar a prévia dos seus estudos, mas que entendo que ainda não há uma conclusão. Estamos aqui no processo de fazer aquilo que a gente acredita que inclusive que a grande mídia não faz, que é abrir em detalhes as questões, discutir sem conclusões evasivas, com manchetes sensacionalistas. Estamos aqui com frieza, cautela, analisando, conversando. Então, eu acredito que também cabe a todos vocês prestarem atenção nesse aspecto. Hugo, seguindo a tua análise aí, vamos... Fundamental, e Lucas, né, também, fundamental essa observação, porque a gente, nem em 2014, a gente falou que houve fraude, né? O nosso relatório é bem claro, ele diz lá, 73,14% de inconsistência estatística. Então, assim, para chegar nessa inconsistência são etapas, né? O que nós estamos fazendo aqui agora é exatamente isso. Uma primeira etapa, assim, uma olhada numa amostragem, como bem colocado, uma amostragem que é restrita ainda, porque são os resultados consolidados dos estados, e com base nessa amostragem a gente decide se continua a auditoria ou não. Então, se a gente chegasse aqui e os resultados dessem todas as curvas bonitinhas, sobrepostas, tudo certinho, a gente ia dizer, olha, está tudo certo com a eleição, não precisamos ir adiante. Porém, o que nós estamos vendo é um pouco diferente. Bom, seguindo adiante, então, Hugo... Dizer, né, que houve fraude? Não quero dizer fraude. A gente, inclusive, alguns comentários também que a gente viu na mídia, a lei de Benford não significa que houve fraude. Claro que não significa, porque ela é uma lei que indica um cenário, e aí esse cenário vai ser analisado com mais detalhes, né? Agora, eu achei engraçado o seguinte, né? Esses gráficos que a gente mostrou logo no início aqui, tem dois gráficos feitos em 2010,
um professor de São Carlos, se eu não me engano, da Universidade Federal de São Carlos, um excelente professor, um ótimo pesquisador, e ele publicou esse estudo em 2010, ninguém questionou, ninguém falou nada. Então eu acho curioso, assim, por que estão fazendo um carnaval agora em relação ao estudo que a gente está publicando, né? É a mesma coisa, é um pesquisador independente publicando um estudo de conformidade estatística. Muito bem, Hugo, temos mais alguns slides aqui, eu lembro de quando passaram, eu não sei se tu quer continuar nesses slides, eu lembro de ter alguns, inclusive, que apontavam a conformidade, né? Eu só vou fazer o seguinte, para exatamente seguir a nossa linha, né? Ó, tem o do Alckmin, tá. Dá até para passar rapidinho, que também tem as linhas também, então, oscilantes. No caso do Goulart Filho, já a oscilação é muito menor. Então, só para a gente mostrar que existem vários cenários aparecendo, né? Então, a gente viu que, no caso dos dois principais candidatos, houve muita oscilação da curva azul em relação à curva vermelha. Isso é o quê? É sinal de que tem que olhar melhor os dados. Tem que aprofundar, olhar estados, né? Olhar zonas, sessões eleitorais. E, já no caso aqui do candidato Goulart Filho, quase todos os números estão, assim, próximos do número ideal, né? Existem testes aí para fazer, mas simplificando, olhando aqui, já se percebe, olha, a curva está mais próxima. Então, quando a curva está assim mais próxima, é sinal de que os dados estão alinhados, né, estão harmonizados. E nós trouxemos aí dois exemplos, que eu também vou pedir para o Henrique me avisar quando estiver na tela, o primeiro deles, que é a análise dos votos do candidato Tiririca em 2014. Então é o seguinte, está na tela o do Tiririca, né? Isso. Então, ó, a gente pode ver nesse gráfico, ele é um exemplo de quando está tudo bem, fica mais ou menos assim, ó. Então, né, uma linha que é a linha vermelha, aí é a lei de Benford. Mesma coisa, a linhazinha azul é a votação recebida pelo Tiririca num conjunto de municípios, né, onde ele tem teve a sua votação. Então, esse é um exemplo. Perfeito. Tem mais um exemplo, acho que é russomano, né? Tem mais Esse é um exemplo só para fazer, então, o entendimento. Só um detalhe, né? Esse do Tiririca foram 326 cidades coletadas, né? Só para fazer um entendimento. Vai lá, Lucas. Esse é um gráfico, então, que está dentro do que a lei de Benford espera da conformidade. Exatamente. Os números estão dentro da proporção e aí as curvas ficam similares, relativamente casadas. Pelo que nós entendemos aqui até então, do que a gente vem estudando desse processo, cada coluna dessas, vamos chamar de colunas, assim, né, aqueles números que tem na linha de baixo do gráfico ali, 1, 2, 3, 4, do 1 até o 9, cada um deles é o algarismo no caso, a verticalidade do gráfico indica quantas vezes esse número apareceu nessa contagem aí, né? Nas quantidades de votos que o candidato teve por região, vamos dizer assim. É isso, Hugo? É isso aí, não, tá perfeito. Bom, e tem mais um ainda, próximo. Esse aí é o do russomano, tá, né? Do russomano é o próximo ali. Encerrando. Esse aí. Esse aí é do russomano que também está em conformidade. Bom, aí um detalhezinho, algumas outras ponderações que a gente tem para fazer aqui, mas de gráfico era isso aí que a gente queria mostrar por hoje. Perfeito. Aqueles números na tela lá no canto de cima, eles representam o que, só para entender aqui? Eles representam a frequência, né? Então, por exemplo, ali, ó, número 1, quantas vezes aparece o número 1 com o primeiro dígito, quantas vezes aparece o número 2, quantas vezes aparece o número 3, aí faz aquela hierarquia ali. E ela segue muito próxima, né, dos dados reais da lei de Benford. Perfeito. Caso somando, né? E o Tiririca a mesma coisa. Então, quer dizer, né, a gente não está aqui para fazer, né, agradar um candidato ou desagradar o outro, é uma análise estatística, né, matemática, uma coisa fria, com base nessa proporção numérica aqui. Perfeito. Então, esses são os gráficos que nós temos dessa primeira etapa, correto, Hugo? Correto. E com uma observação, nós temos um total, hoje aqui, já temos um total de 71 gráficos gerados a partir desses dados preliminares,
A gente não vai mostrar tudo para não ficar cansativo. E nós vamos consolidar esse material todo, tanto os gráficos de hoje. Olha, vocês estão reparando, né? Quando voltar, eu estou com um aspecto bem cansado, que a gente está trabalhando forte aqui. Hugo, deixa eu fazer uma... Desculpa te interromper. A gente, então, aqui, só para alinhar contigo, com o público, nós não temos um resultado final desse estudo, baseado na lei de Benford, que vai apontar uma probabilidade ou não de algum resultado desconforme. Tivemos uma primeira etapa já do estudo que indica que se deve seguir adiante. E então o público deve estar se perguntando agora, então, quais serão as próximas etapas e o que vai acontecer a partir de agora. Você podia falar um pouquinho para nós como seriam essas próximas etapas, então? Pode. E seria uma coisa que a gente pode chamar, fazendo um paralelo aí com alguns procedimentos legais, seria um juízo de admissibilidade. Essa etapa, ela diz, olha, para ou continua. Existem motivos para continuar? Então a resposta é sim, existem motivos para continuar, porque as curvas contêm muitas oscilações. Isso significa que fraudar a eleição? Eu queria fazer um comentário sobre isso antes de falar da próxima etapa, a 2 e a 3. É que, assim, quando se faz esse tipo de prognóstico, quando a gente falou assim, olha, vamos fazer um estudo das eleições, vejamos nós aqui, que a eleição americana está tendo uma discussão sobre fraude. Se houve uma invasão de russos que alteraram o resultado de alguns estados. Então, quando a gente fala de proteger o processo da eleição, assim, nos surpreende que em alguns lugares, assim, algumas pessoas ou figuras públicas se coloquem no papel de atacados. Está atacando, né, o processo. Não, a gente está falando assim, a preservação desse processo contempla, inclusive, esse tipo de situação. Quer dizer, pode haver um ataque internacional. Se isso aconteceu na eleição americana, por que não pode acontecer na eleição brasileira? Se a NASA foi atacada, o Pentágono foi atacado, a eleição americana foi atacada, a KGB foi atacada. Então, se alguém pode fazer isso, quer dizer, quando se fala nisso, em analisar a consistência, é sobre todos esses aspectos. Inclusive contemplando os problemas ergonômicos da urna, os problemas técnicos que foram relatados, até que ponto isso pode representar uma inconsistência. Não é para dizer assim, existe alguém desonesto. Não, né? Então, nos surpreendeu assim que a reação, né, de algumas pessoas, uma coisa meio imperial, assim, dizendo, está desafiando a... Não, nós estamos fazendo uma leitura de dados, o objetivo de dar estabilidade no processo para todos os envolvidos, e que se todo mundo está tranquilo, eu acho que ninguém pode ter medo de uma coisa dessa, né? Tem que se dar o direito às pessoas de fazer isso, examinar os dados. Perfeito. Então, a nossa próxima etapa é, feito esse juízo de admissibilidade, que se encerrou hoje, agora, depois de 2 noites sem dormir aqui, né, a gente trabalhando e tal, algumas colaborações aqui, a resposta é, prossegue para a etapa seguinte, prossegue. Então, o que vai ser feito agora, na verdade já está em andamento isso, é a análise de municípios e de sessões eleitorais, e zonas eleitorais que é o principal. É esses dados que vão nos permitir aprofundar com mais detalhamentos, né, de que estados, a gente já viu alguns estados que têm uma tendência maior a ter problema nas curvas do que outros. Então, a gente... Essa segunda etapa, Hugo, ela já vai nos trazer alguma conclusão mais final? Ou teria ainda uma terceira? Para o público entender. A terceira etapa é onde se consolidam conclusões definitivas, né? No caso de um percentual, como a gente botou na eleição de 2014, então nós fizemos primeiro um work in progress, né? Um paper falando, olha, estamos fazendo isso, coletando dados de estado, exatamente como foi feito agora, mostrando as curvas, as oscilações, para lá no final da etapa 3, fazer aquilo que nós chamamos do DNA, é fazer as barrinhas, e aí se chegar num percentual, você olha, o grau de consistência da eleição brasileira 2018 foi de X%, ou Y, né? Em 2014 nós dissemos que o grau de consistência foi de 26,86%, algo em torno disso. Então isso vai se dar esse número na etapa 3. Ok, e você comentou que já conseguiu a maioria dos dados, mesmo que no tempo após o tempo que o prazo que tu achou que ia conseguir. Mas ainda assim alguns não estão disponíveis como os dados do exterior. Mas a pergunta que eu faço tem como dar para o público alguma previsão? Ou é complicado de dar alguma previsão da finalização desses estudos? Aquilo que depende só do nosso lado, a gente pode prever com mais, predizer, né, com mais assertividade.
Mas nós temos essa situação das urnas internacionais, que eu, nesse momento agora, não consigo precisar e responder se elas já estão disponíveis ou não. Inclusive, algumas pessoas dizem, mas está no aplicativo do telefone celular, mas do aplicativo do celular a gente não consegue fazer carga de dados para transplantar para planilhas, né? Não adianta olhar o dado, nós temos que capturá-lo. Então, até a última análise que nós fizemos dos dados online no site, não haviam esses dados disponíveis no local onde eles costumam estar. Então, nós abrimos um chamado no site, temos o print dessa tela, e enquanto isso não estiver harmonizado, os dados sincronizados, nós vamos checar se eles estão sincronizados. A gente não quer fazer análise porque ela pode apresentar disparidades em função disso. Então, eu estou bastante assim, atento a esse detalhe, para que a gente, né, faça esse dado sincronizado. Principalmente assim, esses votos internacionais, eles têm um papel na composição do universo e tem um papel no desenho estatístico. A gente quer colocar isso num nível bem ortodoxo, assim, bem equilibrado de disposição técnica, né? Como foi no caso anterior de 2014. Ok, então ainda não é possível, nós temos um prazo. Olha, bom, nós esperamos, vamos imaginar assim, que a gente fala 4 dias após a disponibilização dos dados, né? Então, supondo que esses dados sejam publicados amanhã é feriado, né? Mas vamos supor que eles tenham sido publicados agora às 5 horas da tarde e eu não tenha visto porque nós estávamos trabalhando nas planilhas. Então, seriam em torno de 4 dias a partir disso, né? Considerando os dias úteis aí. Nós vamos trabalhar feriado, né? Vamos trabalhar sábado e domingo. Isso aqui é mais do que uma atividade, né? Isso é um exercício de cidadania. Isso começou porque nós tínhamos curiosidade. Começou em função da nossa curiosidade. E por isso que cresceu. Perfeito, Hugo. Então, imagina assim, que os dados estejam disponíveis já todos, 100%, talvez a gente consiga soltar isso na segunda ou terça-feira. Se eles não estiverem disponíveis, né, então nós vamos ter que contar com a boa vontade de pessoas que vão trabalhar no feriado, no sábado, no domingo. Gostaria que fosse diferente. Se tudo tivesse sido divulgado no domingo, ali colocado no site, a gente já poderia estar apresentando ali um relatório bastante avançado. Tá? Perfeito. Hugo, a gente aqui te parabeniza pelo trabalho.